Glória a Jesus, glória a Jesus, glórias ao nome do Senhor. Muito bom dia, irmãos. Eita, muito bom dia. Graça e paz, paz do Senhor, aleluia. Todas as tribos, línguas, povos e nações, glória a Jesus. Que bênção, irmãos, estarmos juntos mais uma vez. Quantos amam adorar a Jesus? Amém? Irmãos, tem tanto poder quando nós adoramos juntos. Há tanto poder, irmãos, quando nessa unidade nós adoramos ao Pai. E Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser adorado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quantos estão com expectativa pela presença do Rei? Irmãos, eu tenho aprendido na minha vida algo muito simples. O que define o quanto eu vou ter de Deus é o quanto de fome eu tenho por Ele. Aleluia. Exatamente como você almoçar, irmãos. Você vai comer o quanto você aguentar comer. Aleluia. Se a gente vem sem fome, irmãos, para um culto, para adorar ao Senhor, muito dificilmente você sentirá essa presença doce do Senhor. Mas você precisa ter fome. Digo mais, irmãos, nós precisamos ter desespero pela presença do Senhor. Os dias são maus, irmãos. Nossa fé está sendo provada. Irmãos, a gente canta que nós temos paixão, mas irmãos, o Senhor não veio ouvir canções, o Senhor veio ouvir corações. Aleluia, amém? Aleluia, aleluia. Que o teu coração toque o céu nessa manhã, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Atos, por favor. Nós vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos, vem logo depois de João, Evangelho de João. Aqui nós temos a continuidade, irmãos, do que os apóstolos fizeram depois que Jesus voltou para o Pai. O Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo. Em Atos 2 nós temos o Pentecoste, o Espírito Santo vem à terra. Irmãos, sabe qual é a boa notícia? O Espírito Santo não voltou para o céu, Ele está em nós. Aleluia! Então o livro de Atos, irmãos, a gente continua escrevendo. Aleluia! Amém? O Senhor continua operando através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você se identificar com o livro de Atos, irmãos, é bem normal. Atos 28, último capítulo lá do livro de Atos. Atos 28, o último capítulo antes de entrarmos em Romanos. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Eu compartilhei essa palavra ontem com a nossa igreja lá em Curitiba. Eu gostaria de compartilhar com vocês também, porque foi muito bom, foi muito maravilhoso da parte do Senhor. Atos 28, verso de número 1. Eu vou ler na revista e atualizada, tá? RA. Diz assim então a palavra do Senhor. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça maiúscula, irmãos, a justiça de Deus não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Aleluia, aleluia. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu
e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém, irmãos? Vamos orar, fecha os teus olhos mais uma vez. Espírito Santo, Senhor, como nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti na jornada. Precisamos de Ti, Senhor, para terminar a jornada. Precisamos de Ti no meio da jornada, Senhor, então nos ajude. Espírito Santo, nos ajude em nossas debilidades, em nossa fraqueza, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a prosseguir, Senhor. Pai, abençoa-nos nessa manhã. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala aos nossos corações, ó Senhor, que o nosso coração seja como uma boa terra para receber a boa semente. Usa-me, Senhor, que eu não te atrapalhe, mas que eu seja verdadeiramente um instrumento afinado nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Estão felizes, irmãos? Estão felizes com Jesus? Aleluia. Irmãos, só para contextualizar, para que você entenda, o capítulo que vem antes, não sei se todos sabem, mas o apóstolo Paulo, ele havia apelado para César, ele foi preso, e ele apelou para César, porque ele era um cidadão romano. Só que nessa ida para Roma, o navio que Paulo estava sofreu um naufrágio. Uma grande tempestade pegou o navio. Haviam muitos tripulantes, havia muita carga. Você pode ler depois, no capítulo 27. Eles acharam inclusive que eles iam morrer. Mas o anjo do Senhor apareceu para Paulo e falou: não temam, não temam. E aconteceu, irmãos, que o navio se partiu no meio, irmãos, com a força das ondas, quando ele encalhou. E aqueles homens se salvaram, agarrando em tábuas, agarrando no que tinha, irmãos. E eles desceram nessa ilha chamada Malta. Uma ilha chamada Malta. E aqui é muito interessante, irmãos, porque quando eu estava lendo, estudando essa passagem, o Senhor falou de uma maneira muito profunda no meu coração. O Senhor falou a respeito dessa metáfora da jornada da nossa vida em Cristo Jesus. Irmãos, os caminhos do Senhor são retos. Amém? Amém, irmãos? Os caminhos do Senhor são retos, mas a nossa jornada vai ter muita curva, irmãos. Diga assim: a minha jornada vai ter muita curva. Às vezes o nosso plano vai ser ir para Roma, mas o Senhor fala assim: vamos dar uma chegadinha ali em Malta? Vamos? De uma maneira bem sutil e bem leve. Aleluia. Tem gente que já está se identificando já, irmãos. Aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Essa é a beleza de nós seguirmos a Jesus Cristo, irmãos. Você precisa aprender a depender do Senhor. Você precisa aprender a andar no Espírito, irmãos. Se você anda pelo natural, você vai julgar as coisas pelo natural, e você não julgará da maneira adequada. Se você precisasse apenas julgar pelo natural as coisas, por que é que Deus enviaria o seu Espírito Santo para habitar em nós? Deus é Espírito. Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. O nosso adversário é Espírito. Aí você quer andar, irmãos, na lógica da sua mente? Você quer andar pela sua carne? Não dá, irmão. Você precisa compreender que na sua jornada, ela vai ser muito longa. Amém, irmãos? Você vai ter planos e Deus frustrará muitas vezes os teus planos, para que se cumpram os planos de Deus na sua vida. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, aleluia. Alguém já experimentou isso, irmãos? Oh, meu Deus. Ó, os atribulados já estão se manifestando, irmão.
É exatamente isso, irmãos. Por isso você precisa aprender a confiar no Senhor. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, você não perecerá na jornada, amém? Você não perecerá na jornada. Tem muito valor em você, irmãos. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, irmãos, não nossa. Olha que privilégio, irmãos. Nós carregamos o Espírito de Cristo em nós. Aleluia. Por isso é honroso, irmãos, quando nós estamos aqui. Não é só cantar canções, não é só cantar refrões e pontes, e estrofes. É adorar ao Rei da Glória, irmãos. É se juntar aos anjos do céu e prestar ao Senhor toda a honra, toda a glória que é devida ao nome dEle. Aleluia, aleluia. Mas eu quero levantar alguns pontos aqui, irmãos, para te ajudar nessa jornada, aleluia. Para que você possa identificar, irmãos, que embora as coisas possam parecer estranhas, Deus ainda está contigo, amém? Aleluia. Irmãos, eu coloquei alguns pontos aqui, que eu quero compartilhar. Primeiro ponto, diga comigo, primeiro ponto, irmãos, que eu tirei dessa metáfora, irmãos, da vida de Paulo, para a minha vida e para a tua vida. Primeiro ponto, irmãos, a vida está cheia de curva. Pare de querer jornada confortável. Irmãos, eu e você estamos em uma jornada, irmãos, até o Rei da Glória. Eu e você estamos em uma jornada, irmãos. Nós começamos com Cristo Jesus e nós iremos terminar com Cristo Jesus. Aleluia. Mas durante esse processo, irmãos, você precisa compreender, nem sempre o objetivo de Deus é que a tua vida seja confortável, irmãos. Ele quer que você chegue no céu. Amém? Aleluia. Por que muitas vezes nós não compreendemos, irmãos? Porque nós julgamos pelo âmbito terreno. Entenda uma coisa, irmãos, o nosso lar não é aqui. Será um dia, né, irmãos? Amém? Mas eu digo assim, eternamente, irmãos, o Senhor está nos preparando não para a terra, mas para o céu, para a eternidade. Por isso que muitas vezes nós não vamos compreender os desígnios de Deus. Mas o fato é, irmãos, que pelo propósito, pelo plano de Deus, nós chegaremos lá naquele dia, e estaremos diante dEle, em pés, diante do Cordeiro de Deus. Aleluia, o Senhor planejou isso para nós, aleluia. Então, irmãos, as circunstâncias difíceis, as tribulações, elas vão te purificar, te depurar, te amadurecer, te quebrar. As coisas que você não entende e te estressam, muitas vezes, irmãos, é para que você vá aos pés de Jesus. Eu gosto muito de uma palavra do salmista Davi, no Salmo 119, verso 71. Davi escreve assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Olha isso, irmãos. Você tem coragem de falar isso? Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Por quê? Para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, a gente imagina que nós já estamos prontos quando Jesus entrou no nosso coração. A obra só está começando. Amém? Dá um sorrisão aí. Deus está tirando uma fotinha de você agora. Dá um sorriso. Quando a gente recebe Jesus, a gente pensa assim: estou pronto já para o céu. Não, cara, o processo está só começando. Relaxa. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Davi, irmãos, ele foi o maior rei de Israel. E Davi disse: foi-me bom passar por aflições. Irmão, se o rei de Israel, o maior rei, passou por aflições, como que nós não iremos passar? Se Jesus passou por aflições, como que nós não iremos passar? Irmãos, eu não sei o que te falaram a respeito do Evangelho e do caminho de Jesus, irmãos, mas o Senhor disse: no mundo tereis
Mas tem de bom? Eu venci? Aleluia. E vocês vão vencer também. Irmãos, nós vamos vencer também. Aleluia. Vamos vencer também. Glória a Deus. Segundo ponto, irmãos. Primeiro ponto, a vida está cheia de curva. Para de querer jornada confortável. Segundo ponto, diga ponto 2. Naufrágio, chuva e frio vem para todos. Vou falar de novo. Naufrágios, chuva, frio vem para todos, irmãos. Aleluia. Irmãos, pare de querer área VIP na jornada para o céu. Aleluia. Senhor, eu oro a Ti que o Senhor me ponha numa bolha e o Senhor me esconda. Não dá, irmãos, não dá. Faz parte do amadurecimento. Faz parte, irmãos. Faz parte do amadurecimento. Aleluia. Deus está te preparando para o céu, conforme eu disse. Aleluia. E muitas vezes existem estruturas humanas em nós, sofismas, que Deus precisa afundar. Deus precisa afundar. E você precisa entender o quanto antes, irmãos, que naufrágio, chuva, frio vem para todos. Vem para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Jesus contou uma parábola certa vez sobre 2 fundamentos. Diga comigo, 2 fundamentos. Jesus falou assim, ó: aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, eu vou comparar ele a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Quem é esse que construiu sobre a rocha? O que pratica as coisas de Deus, não só ouve. E construir sobre a rocha dá muito trabalho, irmãos. Não é só pegar uma pedra e pôr a tua casa na pedra. Ele cava até encontrar a rocha. Aí ele vai amarrar a sua casa naquela rocha, para que o fundamento seja firme. Esse é o que? Esse é o que? Pratica. Mas Jesus falou assim: mas aquele que ouve e não pratica a minha palavra, a que compararei? A um homem que construiu a sua casa sobre a areia. O cara olhou e falou: que lugar legal, que areia bonita, que lajadinho lindo, vou construir minha casa aqui, vai ser tão rápido, uma casinha assim, né? Mas a Bíblia diz exatamente assim: os rios transbordaram, chuvas vieram, circunstâncias vieram e bateram contra as 2 casas. Diga comigo, 2 casas. Bateram sobre as 2 casas. Irmãos, a tempestade vai vir sobre nós. Mas qual que é a diferença entre uma casa e outra? A nossa casa não cairá, irmãos, porque nós estamos sobre Jesus. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Aleluia. Quando falo de tribulação, a galera já fala um aleluia, um amém, meio assim, né? Desconfiado, irmãos. Irmãos, faz parte da jornada. Os rios transbordarão, o fogo virá, mas a palavra de Deus nos diz: ainda que eu passe pelo fogo, não me queimarei. Ainda que eu passe pelas águas, eu não me afogarei. O Senhor é conosco, irmãos. Aleluia, aleluia. Ponto 3, diga 3. Pega no teu coração. Navios carregam cargas perecíveis, vidas carregam cargas eternas. Navios carregam cargas perecíveis, mas as vidas carregam, irmãos, uma carga eterna. Eu e você fomos selados com o Espírito Santo para o dia do Senhor. O que você carrega é muito mais valioso do que o que você tem. Aleluia. O navio que carregava Paulo se quebrou e afundou, mas o Paulo que carregava Deus se manifestou com graça naquele lugar, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu não sei se entra na tua cabeça, irmãos, mas assim, por favor, tenta conjecturar comigo nessa manhã. O cara saiu de um naufrágio, irmãos, de um naufrágio. Para o navio se partir no meio, irmãos, a coisa foi violenta. Eles chegaram na praia, irmãos, agarrando em tábuas.
Mas o fato é, irmãos, que o que Paulo carregava não mudou nada, irmãos. Havia alguém que estava doente naquela ilha, o pai de Públio. Paulo orou por ele, irmãos, mesmo depois de tudo que ele passou. Nada se perdeu do que Paulo carregava, irmãos. Aí eu me pergunto, qual é a chance, irmãos, diante de um estresse tão grande, você ainda ser instrumento de Deus? Irmãos, toda. Porque Deus não pensa como a terra. Aí depois que ele curou o pai de Públio, irmãos, apareceram muitos outros enfermos, e a Bíblia diz que ele curou todos naquela ilha. Então entenda uma coisa, irmãos, é por isso que Deus põe curvas na nossa vida, para que a gente possa ser instrumento de Deus na vida de quem precisa. Aleluia. Não se trata só da tua jornada, irmãos, não se trata só do teu plano, se trata da vontade de Deus plena na sua vida e na minha. Aleluia. São as curvas que Deus põe no nosso caminho, para que a gente possa encontrar outros que precisam ouvir, irmãos, o que nós carregamos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, não se perderá, irmãos, o que você carrega. Irmãos, é tão poderoso isso que nós carregamos. Irmãos, eu lembro quando me converti, e eu recebi o Senhor no meu coração. Eu acordava de manhã e eu pensava assim, meu Deus, Ele ainda está aqui, Ele ainda está em mim, Ele ainda é o meu primeiro pensamento, irmãos. E 30 e poucos anos depois, Ele ainda é o meu primeiro pensamento. Aleluia. Esse é o Espírito Santo de Deus que nós carregamos. Ele é um Deus poderoso, irmãos, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus maravilhoso. Sabe, irmãos, essa semana eu estava indo para o mercado aqui, que eu tenho meu filho mais novo, o Benjamin. Eu tenho passeio diário com o Benjamin. A gente vai no mercado que atravessa a cidade. Eu poderia ir no mercado perto, mas eu atravesso a cidade justamente para o passeio dele, porque daí a gente compra um pãozinho de queijo, ele vem comendo um pãozinho de queijo, e esse é o nosso passeio diário. E nesses dias, irmãos, vocês estão percebendo, aqui em Ponta Grossa, muitas árvores estão floridas. Aleluia. Coisa linda, né, irmãos? E tem uma árvore em particular, com as flores roxas. Eu vejo em todo lugar elas, irmãos. Desde aqui, na metade do caminho, no fim do caminho, eu comecei a perceber aquelas flores assim, enchendo o chão. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Aí de repente, irmãos, eu fui tomado assim. Eu falei, meu Deus, como Deus é tremendo. Essas árvores, elas não nasceram no mesmo dia, elas não foram plantadas na mesma época, elas têm idades diferentes, elas estão em lugares diferentes, mas há uma programação nelas, onde todas soltam as suas flores ao mesmo tempo. Aleluia. Falei, meu Deus, como Deus é tremendo. Olha como Deus é organizado, irmãos. Não há bagunça nas coisas de Deus. Deus programou, e a natureza obedece, irmãos. Pessoas diferentes plantaram, mas todas elas se combinam, irmãos. Se combinam, vamos dar flor no mesmo tempo, vamos cair tudo juntinho, porque Deus planejou. Então, se Deus planejou uma árvore, irmãos, que perde a sua flor, muitos passam e nem dão bola mais. Na verdade, a galera de Ponta Grossa adora derrubar a árvore. Eu não entendo isso, meu Deus do céu. Se Deus faz isso com uma árvore, irmãos, que você vê a flor e já passa, imagine eu e você, irmãos. Eu e você, que carregamos o Espírito de Cristo em nós. Ah, meu Deus, irmãos, há tanto valor em nós, há tanto valor em você, para, em nome de Jesus, se diminuir, de se minimizar. Amém, irmãos? Aleluia. Quarto ponto, diga comigo, 4. Isso aqui é muito interessante, irmãos, mas eu quero falar para você nessa manhã. Quarto ponto, tem mel na jornada. Você que não está vendo. Aleluia. Eu rio de nervoso, irmãos. O Senhor falou para mim, tem mel na jornada. Ah, irmãos, curiosamente, o nome Malta quer dizer mel. Paulo desembarcou na ilha do mel, irmãos.
Não, não é essa aqui, tá? Aleluia. Irmãos, aí a gente pode pensar assim: mas que mel é esse, pastor? Que mel é esse? Aleluia. Eu me pergunto, ó, o cavalo de Paulo caiu, o navio de Paulo afundou, a víbora picou ele, o espinho na carne não saiu. E a gente pergunta assim: onde que está o mel? Senhor, aonde que está o mel na jornada? Irmãos, a gente faz essa pergunta para Deus. Eu pelo menos faço. Falo: ô Jesus, está meio atribuladinho, né? Onde está o mel, irmãos? Aí o Senhor me respondeu: filho, o mel não está fora, o mel está dentro de vós. Obrigado pelo teu amém, tão entusiasmado. Irmãos, o mel não está fora, o mel está dentro de você. Por isso você precisa aprender a andar no Espírito. Irmãos, se fosse para você compreender pela tua lógica humana e você viver pela lógica humana e granjear as tuas coisas pela lógica humana, nós não precisaríamos do Espírito Santo. Mas quando nós o encontramos, quando nós o reverenciamos, quando nós temos relacionamento com Ele, você encontra o mel da sua existência. Irmãos, Paulo não se amargurou em nenhum momento. Em sua última carta, irmãos, em 2 Timóteo, ele estava pronto para ser entregue à morte. Irmãos, ele disse: todos me abandonaram, todos me deixaram. Mas irmãos, ele estava focado, irmãos. Ele estava focado na eternidade. Aleluia. Focado na eternidade. Esse é o nosso problema. Nós não estamos olhando a eternidade. Se você olhar a eternidade, você vai entender o que Deus está fazendo em mim tem peso eterno. Irmãos, você vai encontrar o mel na sua jornada quando você encontrar Jesus. Eu e você precisamos conhecer a Jesus. Mas pastor, a gente vem na igreja. Pastor, eu venho na igreja, eu canto na igreja. Irmãos, isso não é conhecer Jesus. Conhecer alguém é se relacionar com esse alguém. Está entendendo? É se relacionar com esse alguém. Então, você é desafiado todos os dias a se relacionar com Deus, dizer: oi Senhor, tudo bem? Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Relacionamento com Deus. Conforme você for se relacionando, você vai entendendo as coisas de Deus. E então, você para de duvidar que Deus está no controle. Você para de duvidar que Deus é fiel. Irmãos, Deus está guardando a tua vida. Deus está guardando a minha vida. Aleluia. Por favor, não se amargure na jornada. Seja como José, irmãos. Olha a trajetória de José, do Egito. Olha como ele começou e olha onde ele chegou. Ele começou como um menino mimadinho. Ele tinha sonhos, visões, né, irmãos? Os sonhos. E os irmãos odiaram ele, e o pai dele deu uma capa para ele. Aí os irmãos ficaram com mais ódio ainda. E a trajetória de José você já conhece. Foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi para a prisão. Mas ele não se amargurou. A promessa de Deus se cumpriu na vida de José. Irmãos, a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Aleluia. Aí depois, onde Deus levou? Buraco, escravo, prisão, e depois ele se tornou o segundo maior no Egito. Então entenda uma coisa, irmãos: Deus está planejando algo com as aflições que nós passamos. E vou dizer uma coisa para você, irmãos, uma das passagens mais lindas, eu acho, das Escrituras. É uma passagem que, especificamente, eu chorei a primeira vez que eu li. Quando José vai se revelar aos seus irmãos. Porque os seus irmãos venderam ele como escravo. E agora ele era o maioral do Egito. E os seus irmãos estão diante dele e não o reconheceram. Eles pensaram: morreu, né? Mas agora eles estão diante de José. E ele com as indumentárias ali egípcias. E eles não o reconheceram. E eles vieram comprar mantimentos de José, porque José administrava o Egito. Irmãos, José tinha todo o poder agora para se vingar,
para destruir aqueles que machucaram o seu coração. Aleluia. Por isso que as coisas de Deus não são como a da terra, irmãos. No momento de maior poderio de José, onde ele estava com a faca e o queijo na mão, a Bíblia diz que ele foi para trás ali quando ele viu Benjamim, que ele não conhecia. Ele foi para trás, ele chorou, quebrantado. Aconteceu muitas outras coisas, mas ao final de tudo, ele diz para os seus irmãos: olha só, deixa eu falar uma coisa. Sei lá, deve ter tirado a indumentária e falou: eu sou José, que vocês venderam para o Egito. Eu sou José. Olha só o que diz aqui: agora pois não vos entristeçais. Olha isso, irmãos, olha isso. Irmãos, não se entristeçam, meu Deus, e nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia. É as curvas da vida, irmãos. Foi uma curva, era o propósito de Deus, entende? Se Deus não tivesse me levantado, talvez todos perecessem de fome, mas Deus me levantou, me deu uma mente boa para planejamento, para administração, e isso fala de chamados diferentes. Uns Deus chama para pastorear, outros Deus chama, irmãos, para administrar. Entenda o teu chamado e valorize o teu chamado. Seja bênção no teu chamado, seja ele qual for. Mas o fato é, irmãos, que ele entendeu, Deus planejou tudo, e Deus está nesse negócio. Aleluia, aleluia. Já estou acabando, irmãos. Ponto 5, diga comigo 5. Eu tenho 170 pontos, mas é rapidinho, tá, irmãos? Só tenho 6. Ponto 5. A cobra ter mordido Paulo gerou julgamento nos corações, mas ele não ter morrido gerou um testemunho, gerou temor nos corações. Estão entendendo? As pessoas vão julgar você muito, irmãos. Eu aprendo algo aqui, irmãos: a opinião das pessoas não determina quem você é. Não determina. Na nossa jornada, irmãos, o pai da mentira vai levantar muitas calúnias, difamações, coisas para realmente assim atrasar a tua jornada. Se o diabo não pode te parar, irmãos, ele tenta atrasar a jornada. Ele tenta colocar fardos sobre você. Irmãos, isso é tão desgastante. Quando alguém fala uma mentira a teu respeito, por exemplo, irmãos, só existe 2 probabilidades: ou é mentira, ou é verdade. E essa dúvida fica nos corações. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você está diante do Senhor, e o Senhor é o único que julga retamente, irmãos. Aleluia. Por isso, pare de pautar a tua vida na opinião dos outros. Você não vai viver, você não vai marchar. Você vai voltar atrás, tentar consertar coisas que estão se quebrando. Irmãos, não dá, não dá. O diabo está aí, irmãos, e esse é um dos grandes problemas da igreja moderna. A igreja moderna fica romantizando demais, glamorizando demais. O diabo não para de trabalhar, irmãos. Amadurece, em nome de Jesus. Amadurece. O que está acontecendo dentro de você, irmãos, o que está acontecendo dentro de você, você precisa ter maturidade para administrar, porque Deus quer te fazer chegar ao fim da jornada. Aleluia, aleluia, aleluia. Então guarda isso no teu coração. A opinião das pessoas não determina quem você é. Quando a cobra picou, os caras falaram: assassino, certeza. Olha que zicado esse cara. O cara acabou de sair de um naufrágio e a cobra já picou o cara. É a justiça de Deus sobre ele. Mas aí Paulo lá, ó, na fogueira, bem faceiro, eles ficaram olhando, não está inchando, sei lá, não está babando, está bem de boa. Irmãos, eles mudaram o julgamento, mas eles só mudaram o julgamento depois. Então deixa eu falar uma coisa para você: deixa o tempo de Deus curar todas as coisas. Amém? Não tenta se justificar, Deus te justificará.
Aleluia, aleluia. Até porque as pessoas mudam muito rapidamente, irmãos. Elas mudam muito rápido. Primeiro é assassino, aí, acho que é Deus, né? É um Deus, só deve ser um Deus. Olha isso, irmãos. Aleluia. Circunstâncias virão, irmãos, para mostrar que Deus é contigo. Amém? Deus é contigo. Diga assim: Deus é comigo, não temerei. Aleluia. Ponto 6, último ponto, irmãos. Último ponto. Diga comigo, ponto 6. Para mim esse aqui talvez seja o principal. Você precisa pôr lenha no fogo. Chuva e frio não escolhem hora para vir. Você precisa aprender a pôr lenha nesse fogo que Deus colocou em você. Há um fogo aí no teu coração, amém? Aleluia. Irmãos, tem um fogo em você, tem um fogo em mim. A intensidade, o tamanho do fogo, você vai definir, irmãos, com a quantidade de lenha que você põe. Estão entendendo? Perceba que Paulo, irmão, ninguém falou assim: ô galera, vamos lá, Paulo, ajuda nós aí, põe lenha aí. Não, irmãos. Paulo simplesmente se dispôs. Irmãos, não ficou olhando para ninguém. Tem um fogo aqui, então vamos alimentar esse fogo. É esse fogo que está aquecendo, vamos alimentar esse fogo. É esse fogo que faz com que eu não sinta o frio mais. Então vamos alimentar esse fogo. Aleluia. Vai ter preço para alimentar o fogo, irmãos. Vai ter custo. Entende? Foi nesse momento que a cobra picou. Porque a cobra estava fugindo do fogo, irmãos. E é isso que o diabo faz, ele foge do fogo. Eu acho tão engraçado quando as pessoas atribuem o diabo ao fogo, irmãos. Irmãos, o fogo não tem nada a ver com o diabo. O fogo só tem a ver com Deus. Deus é um fogo consumidor. O Espírito Santo veio como línguas de... Quando Jesus aparece em Apocalipse, ele não é mais o filho do carpinteiro. Ele não é mais. O Jesus do Apocalipse, irmãos, é glorificado. E os seus olhos são como chamas de fogo. Irmãos, Deus é um fogo. O fogo que arde no inferno, irmãos, é Deus. Aleluia. É Deus, irmãos. Estão entendendo? Mas eu não temerei, sabe por quê, irmãos? Porque Deus mudou a minha natureza. Eu também sou fogo agora. Eu também tenho fogo. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, foram lançados na fornalha. Por que eles não morreram na fornalha? Porque Deus mudou a natureza, irmãos. Deus mudou a natureza. Tem fogo dentro de nós. Tem fogo dentro de mim, tem fogo dentro de você. Está entendendo, irmãos? O inferno não foi feito para o homem. Não foi. O inferno foi feito para o diabo, irmãos. E é para lá que ele vai. Se você quer uma figura do diabo, é a serpente. Começou lá no Éden como uma serpente e vai terminar como um dragão. Olha como cresceu, irmãos. Mas entenda uma coisa: aonde foi que Paulo sacudiu a serpente, irmãos? No fogo. Então entenda uma coisa: você precisa carregar fogo. Você precisa alimentar o fogo. A chuva, o frio vai vir, irmãos. A frieza vai querer te apagar. Mas você precisa lutar contra isso, irmãos. Você precisa investir. E se Deus é fogo, se o Espírito Santo é fogo, Jesus é fogo, eu tenho fogo. Qual é o combustível para alimentar o fogo? Lenha, irmãos. Relacionamento com Deus. Passar tempo com Deus alimenta o fogo. Aleluia. Aleluia. Eu sei que as pessoas gostam de palavras mágicas, de chaves. Dá uma chave espiritual. Tem uma chave espiritual maravilhosa. Entra no teu quarto, fecha a porta. Teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Olha que chave maravilhosa. Quantos receberam a chave? Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Para de querer atalho. Você precisa investir na tua vida. Você precisa investir na tua vida. O fogo está lá. A tendência do fogo é apagar, porque ele consome. Ele consome, irmãos. Então você alimenta esse relacionamento
com o eterno. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Por lenha é se envolver com Deus. Quero terminar a nossa ministração dessa manhã. Eu quero que você compreenda: a tua jornada ainda não acabou. A tua jornada ainda não acabou. Deus ainda quer usar a tua vida. Amém? Aleluia. Pastor, eu não estou entendendo algumas áreas, algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Então, em nome de Jesus, não murmure. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Irmãos, aprenda a andar pela fé. O Senhor diz lá, Hebreus: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Você não pode voltar atrás e fazer as mesmas práticas que você tinha quando você não conhecia Jesus. Se desesperava, se descabelava, amaldiçoava, murmurava. O povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da língua, da murmuração. Mas a palavra nos diz assim: hoje, se ouvirdes a palavra do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Amém? O que vai definir, irmãos, o quanto você vai receber dessa palavra, irmãos, é o teu coração diante do Senhor. Irmãos, que o teu coração seja como uma terra boa nessa manhã, para receber essa palavra do Senhor na sua vida. Irmãos, o Senhor só tem bênção para nós. Nós é que não compreendemos. Então nessa manhã, eu quero que você fique de pé comigo, por favor. Fica em pé. Grupo do louvor pode vir, pastora também pode vir. Aleluia. Quantos recebem a palavra nessa manhã? Quantos recebem a palavra nessa manhã? Aleluia, aleluia. Não temas. Irmãos, eu vou falar para você o que o Senhor falou para Josué. Não temas, não te assombres. Não te assombres. Ser forte e corajoso. Aleluia, irmãos. Irmãos, os desafios estão aí, irmãos. Quando o Senhor falou com Josué, o Senhor disse para Josué: Moisés é morto. Quem foi Moisés, irmãos? Moisés é morto. Agora pega esse povo e introduz esse povo na terra. Irmãos, a obra que Deus tem na sua vida não parou. Ela não vai parar em você. Ela vai transbordar para outros, para os teus filhos, até para os teus netos, para toda a sua posteridade. Por isso, em nome de Jesus, não pare na jornada. Não te assombres, não te assustes, ser forte e muito corajoso. Aleluia. Adore ao Senhor mesmo em meio às dificuldades. Adorar ao Senhor quando tudo me vai bem é fácil, irmãos. Debaixo do sol do meio-dia ninguém tem medo, mas é no vale da sombra da morte que a nossa confiança é provada no Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia.